Você sabia que mesmo após a morte, um imóvel que tenha proteção de bem de família não pode ser penhorado, mesmo que o inventário ainda esteja em andamento? Essa foi uma decisão recente do STJ que confirmou essa impenhorabilidade do bem de família e é sobre isso que conversaremos nesse vídeo. Então, para isso, primeiro vamos explicar, vamos resgatar aquele conceito, o que diz a lei que garante a proteção do bem de família legal, que a gente chama, porque tem o bem de família voluntário, mas isso é assunto para outro vídeo. Então nós falaremos hoje sobre o bem de família legal, que tem previsão na Lei 8.009 de 1990. Então o artigo 1º fala que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Então, assim, é uma lei bem taxativa, pessoal, e bem importante. A força dessa lei já foi testada ao longo do tempo, já foi validada pelo próprio STJ, como a gente vai ver. Então, assim, a garantia do bem de família é uma das maiores proteções que a gente pode ter em relação aí à penhora e à busca de bens por credores contra alguém que, por qualquer motivo que seja, acabou se envolvendo em uma situação de insolvência, de inadimplência, uma maioria das vezes contra a sua própria vontade, é claro. O parágrafo único fala que a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assenta a construção, as plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. E quais seriam as exceções, pessoal, que a gente tem aqui, a própria lei traz as exceções à impenhorabilidade, que estão aí no artigo 3º. Então, desde que, claro, o crédito, a execução não seja movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel. Então, se você financiou o seu apartamento e aí acabou não pagando as prestações do financiamento, é uma exceção ao bem de família, porque a gente precisa dar segurança jurídica aí para os players, para quem atua no mercado imobiliário, sejam as próprias construtoras ou até mesmo os bancos, né, que financiam aí a maior parte dos empreendimentos imobiliários no Brasil. Pelo credor da pensão alimentícia, porque aí a gente está falando de uma dívida de natureza alimentar, né? Uma verba trabalhista, uma verba alimentícia que tem essa característica de ser um crédito muito privilegiado. Então, também entra a exceção, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que com o devedor integre união estável. Então, claro, né, se tem uma copropriedade, as dívidas, a penhora pode recair só sobre a parte, né, a fração que é de propriedade do devedor. Para a cobrança de impostos predial e territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. Então, de novo, né, como aquele caso do financiamento bancário, aqui as dívidas que são inerentes aos tributos inerentes à propriedade também são exceções aí quanto à impenhorabilidade. Pela execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia, então a mesma coisa, por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, então aqui é uma situação aí que também a própria aquisição estaria aí eivada de um certo vício, né, digamos assim, de vício de origem desse dinheiro que foi utilizado para adquirir esses imóveis, então também tem essa exceção. E por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, de novo aqui tem a proteção dos envolvidos aí no mercado, no ramo imobiliário. Então, são poucas exceções se a gente for pensar, né, pessoal? Então, aqui não fala, por exemplo, de dívidas trabalhistas, que também tem natureza alimentar, assim como a pensão alimentícia, mas é claro que a pensão alimentícia, normalmente a gente fala aqui de menores de idade, né? Então, tem essa preocupação ainda maior, que um trabalhador que eventualmente tenha créditos trabalhistas, ele, na maioria dos casos, ele consegue se reintegrar no mercado de trabalho, buscar outras fontes de renda. Agora, uma criança realmente é mais complicado. Então, essas são as poucas exceções, e como a gente vai ver, o STJ entende que esse é um rol taxativo, ou seja, ele não admite interpretações extensivas. Então, porque alguém poderia inventar, não é tentar argumentar, né? Tá, mas por que a pensão alimentícia tem caráter alimentar, uma verba trabalhista também? Então, a gente pode fazer uma interpretação extensiva desse inciso 3º e dizer que a verba trabalhista também é uma exceção. Não, o STJ já falou, entende que esse rol é taxativo, então ponto final, é isso aqui e nada mais. Como eu falei, o bem de família é uma das maiores proteções que a gente tem aqui no Brasil em relação à impenhorabilidade. Quais são as súmulas que a gente já tem sobre esse assunto? O STJ, a súmula 364 do STJ fala que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas, então não é só o casal, em sim quem mora naquele imóvel, né? A ideia aqui é proteger a moradia da pessoa, né?
E a súmula 486 fala que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que seja alocado a terceiros, desde que a renda obtida da colocação seja revertida para a subsistência ou moradia de sua família. Então, ainda que ele não resida, mas o dinheiro, né, que ele recebe da exploração daquele imóvel seja utilizada para a subsistência ou moradia da sua família, também tem essa extensão da impenhorabilidade quando o imóvel está alocado. Então, para ver como as interpretações extensivas são para proteger o bem de família e não o contrário. E qual foi a novidade em uma decisão de maio de 2025 do STJ? A novidade foi que, ao contrário do que tinha prevalecido no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o STJ entendeu que essa proteção ela se estende ao espólio, ou seja, o espólio se subroga no direito, os herdeiros, né, consequentemente, a gente vai ver mais para frente, se subrogam no direito da proteção do bem de família, ainda que o inventário não tenha sido finalizado. Então, aqui no final a gente pode ver... Então, vamos ler o item 2 ali. A discussão, né, que estava em jogo aí nesse processo no STJ. Saber se o imóvel residencial pertencente ao espólio no qual residem os herdeiros do falecido pode ser objeto de constrição judicial para garantir dívida contraída pelo autor da herança ou se o bem está protegido pela impenhorabilidade do bem de família. Aí lá no final já tem um resuminho aí do que foi decidido. Tese de julgamento. A impenhorabilidade do bem de família se aplica ao espólio desde que o imóvel seja utilizado como residência familiar. A ausência de partilha formal não afasta a proteção do bem de família. Então existia uma discussão aí, o que tinha prevalecido até então no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é que os herdeiros eles respondem pela dívida do espólio até o limite da sua herança. Então eles entendiam que assim que essa dívida, a proteção do bem de família servia para proteger apenas o titular do direito, né, quem era o proprietário original. Aí quando você coloca esse bem em um processo de inventário, o processo de inventário ele teoricamente serve justamente para você quitar as dívidas do falecido e partilhar o que sobrar. Então esse tinha sido o entendimento que tinha prevalecido ali, porque o TJ do Rio Grande do Sul entendeu que não era o caso de estender essa proteção do bem de família aos herdeiros enquanto ainda não havia sido finalizado esse processo de inventário e provavelmente no entendimento deles se estenderia após a partilha também, porque afinal de contas o processo de inventário teria essa função, né, de você já fazer a quitação das dívidas do falecido e aí transmitir para os herdeiros apenas o que sobrar. O princípio da Sazini foi invocado aqui pelo STJ, na decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira, porque segundo ele, de acordo com o artigo 1784 do Código Civil, que prevê o princípio da Sazini, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, apesar de processo de transmissão da propriedade do patrimônio necessariamente precisar passar pelo inventário, na prática, a gente tem que considerar que a herança já foi transmitida no momento do falecimento, que é imediato. Então, para todos os efeitos jurídicos, a herança se transmite com o falecimento. Claro que a instrumentalização disso pode levar tempo, né? Às vezes demora décadas para a gente finalizar um processo de inventário. Mas o ministro falou, este princípio estabelece uma ficção jurídica segundo a qual os herdeiros substituem o decúdios, né, o falecido, na titularidade do patrimônio hereditário, assumindo na mesma condição jurídica que o autor da herança detinha. Dessa forma, se os herdeiros se subrogam na posição jurídica do falecido, naturalmente também recebem as proteções legais que reparavam o autor da herança, entre elas a impenhorabilidade do bem de família. Então, uma decisão realmente bem importante, na minha opinião, está correta, tá, pessoal? E o que a gente pode concluir? Em resumo, né, o efeito prático dessa decisão, ela reforça o bem de família como importante ferramenta de proteção patrimonial que não deve ser desconsiderada para fins de planejamento sucessório. Então, porque eu vejo alguns colegas comentando que o melhor é colocar tudo dentro da holding, a gente bota lá, inclusive, o bem que serve de moradia para já transmitir aos herdeiros, e aí não tem a necessidade de abrir inventário. Tá bom, não tem necessidade de abrir inventário, mas e se daqui a pouco surge uma dívida dessa família? E se a empresa operacional lá do patriarca quebra, e entram credores trabalhistas e começam a penhorar tudo quanto é coisa dele? Pelo menos o imóvel de bem de família, o imóvel que serve de moradia tem que estar resguardado. E se esse imóvel está dentro de uma holding, dentro de uma PJ, esse imóvel deixa de ser de propriedade das pessoas físicas que residem ali e passam a ser de propriedade de uma empresa. Será que essa impenhorabilidade seria aplicada ao caso de transmissão de propriedade, no caso, se ele estiver na propriedade de uma pessoa jurídica? Provavelmente não, porque nesse caso aqui, nesse exemplo em que o imóvel está dentro de uma holding, o que entraria no inventário seriam as cotas dela e não o imóvel em si.
Então a discussão ali seria sobre a penhorabilidade das cotas, porque a holding, a proprietária do imóvel continuaria sendo a holding. A holding não, uma empresa jurídica, ela não morre, né? No máximo ela pode ser liquidada, mas a princípio a propriedade das cotas é que entra no inventário. Então a penhora seria sobre as cotas. Então, assim, realmente reforça a importância de imóvel que serve de residência para o casal ficar de fora da holding. Fora que, de acordo com o projeto de reforma do Código Civil, da reforma tributária, tudo está se encaminhando para que seja cobrado. Na verdade, já foi aprovado, inclusive, né, a lei complementar que regulamenta a reforma tributária, que provavelmente a gente vai ter a incidência aí do IBS e CBS, que são os novos tributos que foram criados pela reforma tributária, sobre bens de utilização da própria família, né, que não estão no nome dela. Então, se você bota numa holding e a família utiliza aquele bem de forma gratuita, mas a propriedade não é dela, é sim da holding, teoricamente vai incidir aí essa questão do IBS e CBS sobre os bens de uso, tá, pessoal? Mas isso é assunto para outro vídeo que a gente pode tratar com mais calma. Então, eu acabei não me apresentando no início do vídeo, né? Meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado e há mais de 10 anos, e aqui no YouTube eu falo sobre herança, testamento e planejamento sucessório. Eu tenho um blog chamado proximageração.com, onde eu publico periodicamente artigos sobre os mais diversos temas relacionados às ferramentas que estão disponíveis às famílias brasileiras para fazer essa transmissão do patrimônio para a geração seguinte de forma segura, tranquila e sem brigas. E no meu Instagram também produzo conteúdos por lá. Então, fica o convite para você que ainda não me segue, me siga no Instagram, acesse nosso blog para conhecer. E, por fim, claro, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Um abraço e até a próxima.